Senhor. Aleluia. Pode se assentar, queridos. Mais uma vez, bom dia. Seja muito a casa do Senhor, a esse lugar onde nós nos reunimos para adorar o nome dEle, oferecer a Ele o nosso melhor, a nossa adoração, entregarmos a nossa gratidão a Ele, a nossa obediência, o nosso louvor. Amém? Eu quero fazer uma pergunta aqui para você. Quem que está nos visitando hoje pela primeira vez? É a primeira vez que está aqui na igreja. Queria pedir, por gentileza, que você desse um sinal com a sua mão. Lá atrás temos uma visitante. Mais uma aqui. Mais alguém? 2 pessoas. Aqui. Mais uma, 3. Glória a Deus. Sejam muito bem-vindos nesse lugar. E eu quero fazer uma segunda pergunta. Vocês 3 já fizeram em algum momento uma oração de entrega, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da vida de vocês? Sim? Você sim? Senhora? Não? Não. Amém. Vocês vão ter essa oportunidade hoje. Amém. Glória a Deus, queridos. É muito bom poder estar aqui. Muito bom. Obrigado, meu querido. Poder adorar o Senhor com vocês. E nós estamos na série sobre discipulado. Hoje é o 3º domingo. A pastora Sheila iniciou essa série. O pastor Jean continuou no domingo passado. E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso também. E existe um ditado, para aqueles que estavam no vertical sábado passado, vai ser um pouquinho parecido aí com a mensagem. Existe um ditado popular que diz: diga-me com quem andas e eu te direi quem és. Eu não sei se você já ouviu esse ditado. Eu escutei isso várias e várias vezes da minha avó. Ela falava muito isso. E a verdade é que esse ditado é verdadeiro e até tem uma certa base bíblica, porque Paulo cita isso também citando um ditado na palavra de Deus, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, que diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Então, a verdade é que nós nos tornamos parecidos com aquelas pessoas com quem andamos. E a nossa caminhada também denuncia ou revela com quem nós temos andado. E eu lembro muito bem da minha avó usando isso como exemplo, porque ela era muito rígida nos horários, nas formas de fazer as coisas. E eu podia ir na casa de alguns amigos e de outros não, e eu não entendia porquê, mas hoje eu entendo. E além de tudo, ainda tinha horário, né? Tal hora você tem que estar em casa, senão, você sabe, né? O que vai acontecer. E dependendo da casa do amiguinho que eu ia, quando eu era criança, já fui criança, já fui pequeno, gente. E dependendo da casa do amigo que eu ia, minha avó falava assim: mas olha, né, você foi na casa do fulano de tal, né? Olha o jeito que você está falando, olha a forma como você está me respondendo. Não vai mais lá, não. Né? Minha avó era assim. E eu lembro também da Sheila. Ela trabalhou numa empresa de móveis por um tempo e a gerente dela era gaúcha. Mas bate, né? E aí, de vez em quando, ela chegava em casa falando assim, meio cantada. Eu dizia: mas o que está acontecendo com você, mulher? Ela estava andando com uma gaúcha lá igual ela, né? Então, a verdade é que com quem nós andamos, nós vamos ficando parecidos com aquela pessoa. Essa é a verdade, né? E eu queria convidar você a ficar em pé, para que nós pudéssemos ler o texto principal de hoje. Abra a palavra de Deus lá em Gênesis, capítulo 6, por gentileza. Gênesis 6,
do versículo 7 até o 9, nós vamos ler juntos aqui. Quem achou aí diz amém. Quem não achou, está no telão. Diz assim: o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus. Porque estou triste por havê-los feito. Porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Feche os teus olhos mais uma vez, por gentileza, curva essa cabeça, vamos orar. Senhor, te agradecemos nessa manhã, Deus, pela tua palavra. Te agradecemos pelo teu Espírito Santo que vive em nós e nos traz à memória a palavra, nos leva a lugares de conhecimento e profundidade, Senhor, através da palavra. Nós elevamos os nossos pensamentos e o nosso coração a Ti, mais uma vez, Pai, pedindo que a Tua palavra surta efeito em nós, Pai. Como nós cantamos aqui, Senhor, nós queremos quebrar o nosso vaso, Senhor, ou seja, tudo aquilo que é duro no nosso coração, toda a dureza, tudo aquilo que nos impede, Senhor, de poder compreender e Te adorar como o Senhor é digno de ser adorado. Nos humilhamos, Pai, na Tua presença mais uma vez. Que a Tua palavra, Senhor, gere vida em nós, fruto em nós, Pai. Que possamos frutificar para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que todo pensamento contrário, tudo aquilo que tenta nos roubar desse momento, Senhor, assim como o Eutico naquela janela foi roubado daquele momento com Paulo, que não seja assim conosco, Senhor, que nós possamos estar aqui focados nesse tempo, nesse momento, na Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amém, pode se assentar, querido. Então, esse texto antecede o dilúvio, e aqui fala que Noé achou favor aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que ele era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Ou seja, ele era justo, ele não cometia atos de injustiça. Ele sabia o que era correto de se fazer diante das ações cotidianas que ele tinha. E ele também, a Bíblia diz que ele era íntegro. Não havia falsidade em Noé. Não existiam atitudes plastificadas em Noé, fabricadas. Ou como a gente diz, Noé não era duas caras. Noé era um homem verdadeiro. E mais, que é o principal, e o final do versículo 9, que diz que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Diga-me com quem andas, eu te direi quem és. Noé, então, era íntegro e justo com seus contemporâneos. E algumas perguntas me vêm à mente, e eu quero compartilhar isso com vocês, porque antes de poder falar aqui para vocês, eu fui ministrado. O pregador foi preparado. Então, quantas pessoas íntegras você conhece nessa geração? Quantas pessoas íntegras? Aqueles que pagam as suas dívidas, que assumem um compromisso e honram o compromisso que assumem. Ou aqueles que cumprem a sua palavra, quando dizem alguma coisa, levam a cabo o que foi dito. Aqueles que são maridos de uma só mulher, que os seus olhos estão para sua esposa e não cobiçam outras. Quantas pessoas íntegras nós conhecemos? Ou, ainda mais profundo, quantas pessoas nós conhecemos que se dizem cristãos, fora os 3 irmãos aqui, que ainda não aceitaram Jesus, mas vão aceitar hoje, todos o restante se diz cristão, ou seja, são pequenos cristos. E a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo faz morada em nós, nosso Espírito é vivificado. E nós recebemos um ministério, como foi falado também no domingo passado, sobre o ID.
nós temos o ministério da reconciliação, ou seja, nós temos a obrigação que recai sobre nós, a tarefa de reconciliar as pessoas com Deus através da obra de Jesus na cruz. Então, a pergunta é: quantas pessoas que cumprem o ministério da reconciliação você conhece nessa geração? Recentemente nós perdemos grandes homens de Deus da nossa geração, que vieram a falecer e estão com o Senhor. Eu imagino o tamanho da festa que acontece no céu. Billy Graham, Reinhard Bonk, David Young Cho, homens que partiram com o Senhor. E a pergunta é: quem serão os próximos evangelistas? Quem serão os próximos ministros? Quem serão os próximos que vão andar com Deus como esses homens andaram com Deus? Com quem você tem andado? Com quem temos caminhado? Como tem sido a sua jornada nesses dias, nessa terra? Quem te influencia? Quem são as tuas influências? Algum youtuber? Ou como o pastor Jean falou no domingo passado, aquela aberração que não existe, né? Um pastor famoso. Pastor e famoso não combinam. A verdade é que a Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 8, versículo 19, que há uma ardente expectativa da criação, aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa geração, o nosso tempo, os nossos dias, essa expectativa continua existindo. Existe uma expectativa, e eu vejo que como que a criação tivesse esperando os filhos de Deus manifestarem aquilo pelo qual eles foram chamados a manifestar e a cumprir. João capítulo 1, versículo 12, 13 diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, existe essa expectativa da manifestação dos filhos de Deus. E a Bíblia diz que todos que o receberam, que creem no seu nome, se tornam filhos de Deus. Se eu e você somos filhos dele, se aceitamos a paternidade celestial do Senhor, precisamos manifestar aquilo que o Pai espera dos seus filhos. Precisamos fazer o que está lá em 1 Coríntios 6, 19 e 20 também, continuando no mesmo tema, que diz: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, e que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Se existe uma expectativa, se nos tornamos filhos de Deus, se somos cheios do Espírito Santo, precisamos aprender a andar com Deus, para manifestar aquilo que Ele espera de nós. O Espírito Santo é Deus, e habita em nós. Habita em mim e habita em você. Você crê nisso? Quando nós andamos com Deus, quando nós manifestamos a filiação do Senhor, nós também ajudamos e ensinamos outros a andarem com Deus. Porque, como também já foi falado aqui, nós discipulamos porque somos discípulos. E eu quero te dizer uma coisa: todos estamos sendo discipulados. E todos estamos discipulando alguém, quer você queira ou não. Você tem sido observado.
Todos nós temos sido observados. As pessoas nos observam. Os vizinhos nos observam na nossa casa. Quando existe uma discussão, quando existe gritaria, ou não. Estamos sendo observados no nosso trabalho. O nosso chefe tem visto se nós temos feito corpo mole ou não. Se temos denegrido a empresa onde trabalhamos ou somos honestos, corretos, íntegros. Estamos sendo observados na faculdade, pelos alunos que estão conosco. A forma como nos portamos, a forma como olhamos, a forma como andamos. E isso discipula as pessoas que estão à nossa volta. Isso mostra a elas quem somos. E também estamos sendo discipulados por alguém, porque tem alguém que nós observamos, que nós vemos e nós imitamos. Então tudo na verdade depende de quem nós temos nos alimentado, o que tem entrado pelas janelas da nossa alma, pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Que ousadia. Eu tremo cada vez que eu leio esse versículo. Eu temo pela ousadia desse homem. E ele não falou isso uma vez só, não. Se você procurar na palavra de Deus, ele disse isso várias vezes. Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16. Em Filipenses 4, 13. Em 1 Tessalonicenses 1, 6. Em 2 Tessalonicenses 3, 9. Ele fala que é um imitador de Cristo. A verdade é que o cristão genuíno, se Jesus é Senhor das nossas vidas, nós precisamos imitar as atitudes de Jesus. Ou senão, como também já foi dito aqui, ele não é Senhor de nada. E Paulo teve essa ousadia de dizer: sejam meus imitadores. Nós precisamos elevar a nossa caminhada com o Senhor, a forma como nós andamos, a tal modo que nós possamos dizer: ei, me imita. Eu não sou perfeito, mas eu estou imitando alguém que é perfeito. Me imita. Sabe, quando a gente anda com alguém, a gente presta atenção nos passos dessa pessoa. Aquela primeira caminhada com a pessoa que você está apaixonado, né? Nunca me esqueço. Várias e várias vezes a Sheila teve que chamar minha atenção quando a gente caminhava, porque como eu andava muito a pé, eu andava muito rápido, né? E as pernas quase não são longas, né? Então ela dizia: amor, por favor, vai mais devagar. Eu não consigo te acompanhar. Quando a gente caminha com alguém, a gente precisa observar a forma como essa pessoa anda. A gente precisa observar a direção que essa pessoa está tomando. A gente pode andar com alguém de várias formas. Lado a lado, na frente, atrás. Quando somos crianças, nós podemos andar com alguém no colo, né? O nosso pai, a nossa mãe, nossos tios nos carregam no colo, nós estamos andando com aquela pessoa. Então, mas quando nós nos tornamos cristãos genuínos, verdadeiros, a Bíblia diz que o Espírito Santo, como eu falei, habita em nós. Sendo assim, Deus está dentro de nós. E nós andamos com Deus. A questão é: temos observado o que o Espírito Santo tem falado? Digo, vem aqui por gentileza. Temos observado o que o Espírito Santo tem falado? Temos nos preocupado
na forma que precisamos caminhar como cristãos, para que possamos discipular e ser discipulados. O Digo vai fazer papel do Senhor hoje aqui. Amém? Então, se eu ando com Deus, eu vou começar a observar a forma como o Senhor anda. E eu vou começar a andar com o Senhor. E se Ele começar a andar, então eu ando. Se Ele for para a direita ou para a esquerda, eu vou ficar atento e seguir aquilo que Ele faz. Se Ele for para a direita, eu vou para a direita. Se Ele for para a esquerda, eu vou para a esquerda. Se Ele descer a escada, eu tomo cuidado para seguir na mesma direção, no caminho estreito que Ele está andando aqui. Obrigado, Digo. Isso é caminhar com Deus. Não é você caminhar da tua forma, do teu jeito. Porque eu quero dizer uma coisa para você nessa manhã. A gente só pode andar com Deus no caminho. A gente só pode andar com Deus através de Jesus. João 14,6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Existe uma forma, um modo de caminhar. Através da palavra de Deus. Mas aí eu me pergunto nessa manhã, como que nós vamos caminhar com Deus se nós não somos nem capazes de conhecer essa palavra? Se nós não pegamos a palavra todo dia e lemos e clamamos a Ele, dizemos: Senhor, me mostra o caminho, me mostra a direção. Salmo 119, 105 diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se nós não guardamos a sua santa palavra, nós deixamos de andar com Ele. E andamos do nosso jeito, da nossa forma, da nossa maneira. E aí voltamos àquela questão de senhorio, porque aí então, se Jesus não é meu Senhor, eu ando do jeito que eu quero. João 14, 15, 17, a continuação ali de João 14, 6, diz assim, Jesus falando, letras vermelhas: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês de vez em quando. Quando? Sempre. O tempo inteiro. Todo dia, toda hora. 7 dias da semana, 24 horas por dia. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Quem é do mundo não entende, não compreende, acha loucura caminhar com Deus. Porque aquele que é nascido de Deus vai para lá e para cá, conforme a vontade do Senhor e não a sua. Vocês o conhecem porque Ele habita com vocês e estará em vocês. O Espírito Santo habita dentro de mim e habita dentro de você. Sabe? Os nossos pastores, os nossos discipuladores, eles nos apontam o caminho para a gente se alimentar. Mas cabe a nós comermos ou não do alimento que é oferecido. Salmo 23, 1 e 2 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Lá leva-me para junto das águas de descanso. O Senhor é o nosso pastor, Ele aponta o caminho, Ele deixou a sua palavra, Ele te encheu do Espírito Santo, e Ele te leva a pastos verdejantes. Mas se você não tiver fome, não adianta nada. Porque a ovelha é conduzida ao pasto, mas a ovelha precisa se abaixar e precisa pastar. O pastor não vai pegar a grama e enfiar na boca da ovelha. Precisamos andar com Deus, queridos.
Precisamos ser discipulados por Ele para podermos discipular outros. Sabe, eu tenho visto na história dessa igreja muitos exemplos na vida do pastor Jean e da pastora Juliana, imitando a Cristo, abandonando uma profissão, abandonando uma vida gastada para poder trazer alimento para nós todo domingo. Eu vivo isso. Isso e tantas outras coisas. Também abandonei uma profissão. Pastora Sheila também. Estamos tentando seguir aquele caminho que Deus espera. Mas cada um tem uma caminhada, tem uma forma, tem um chamado, tem um ministério, tem um propósito, tem um jeito. E isso você precisa descobrir por você mesmo, através da palavra e do Espírito Santo que habita dentro de você. A verdade é que nós não somos robôs, graças a Deus por isso, cada um tem uma forma, um papel no corpo, uma função. Mas todos precisamos andar com Deus. Eu lembro, eu me converti na minha adolescência, tinha 15 anos, e dezembro de 1999, eu fui até um culto em Campo Alegre, numa igreja do Evangelho Eterno. E tinha um pregador que eu nunca mais vi esse homem na minha vida. Mas enquanto ele falava, aquela mensagem começou a compungir meu coração, começou a queimar. Eu falei, eu não posso ficar indiferente ao que está sendo falado. E no final da mensagem ele fez um apelo, e quando eu vi, eu estava lá na frente, em lágrimas, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E sabe, demorou muito tempo para eu poder ter um discipulador. Alguém que me desse algumas coordenadas e direções, mas eu tinha fome. Eu tinha sede. Um dia o pastor no púlpito domingo falou, olha, essa semana nós vamos fazer uma campanha de oração aqui na igreja de madrugada. 5 horas da manhã a gente vai estar aqui orando a semana toda. Quem quiser vir, venha. Naquele dia eu entendi, poxa, eu preciso orar. Porque eu já tinha compreendido algumas coisas do Senhor. O meu quarto na época era cheio de pôsteres de banda de black metal, heavy metal e tudo que é metal do capeta. Eu arranquei todas aquelas coisas do meu quarto e outras coisas mais que não agradavam a Deus. E eu coloquei um versículo bem grande lá. Tudo que for puro, que for nobre, que for de boa fama, que for agradável, isso ocupe os teus pensamentos. Era só o que tinha no meu quarto. E eu comecei a ler e falar, Senhor, muda a minha cabeça, muda a minha forma de agir, muda o meu modo de andar, porque eu tenho dado errado todos esses anos. Então naquela semana que o pastor fez aquele apelo, eu fui todo dia na igreja orar, buscar a Deus. E Deus falou tanto comigo, que eu resolvi estender essa campanha por 2 anos, sozinho. O pastor Valdir está aqui, a testemunha. 2 anos, eu acordava 4:30 da manhã, ia para a igreja, orava até as 7, um ônibus, vinha para São Bento, trabalhava o dia todo. Saía da Artefama, ia a pé para a escola, no ensino médio, no Roberto Grande, todo dia. Chegava em casa 1h da manhã, depois de tomar banho e tal, era 1h da manhã. Acordava às 4:30 da manhã. 2 anos, sábado, domingo, feriado. Porque eu tinha fome e sede de Deus. Você tem fome e sede, não espere ninguém te dizer o que fazer, faça. Porque a palavra está dizendo que você precisa fazer e caminhar. Obedeça, cumpra o que Deus tem chamado você para fazer. Não espere ninguém pegar você pela mão e te levar, não. A obra já está feita, responda ao chamado do Senhor. Responda ao que Ele tem pedido para a tua vida. Pare de achar desculpas.
Sabe, eu estou aqui para apontar um caminho para vocês. Jesus, a palavra e ser cheio do Espírito Santo. Mas enquanto você não decidir andar nisso, de nada adianta. Enquanto você não decidir mudar, de nada adianta. Você precisa andar no caminho. Há uma forma de caminhar no caminho, como o Digo veio aqui, o caminho é estreito. Quando se tem um caminho estreito, você precisa se encolher, você precisa se humilhar, você precisa se livrar de tudo aquilo que te prende. E você tem que andar naquele caminho atento, alerta, sóbrio. Não como a pastora Sheila falou, entorpecido pelas distrações, por vozes que não são a voz do Senhor. Mateus 7,14 fala isso. A porta é estreita, o caminho é apertado, e não tem outro caminho, querido. Não existe outro caminho, é só Jesus, é só a palavra de Deus, é só o Espírito Santo, não há outra forma. Ninguém pode te enganar, essa é a verdade. Para onde mais nós iremos se só Ele tem as palavras de vida eterna? Sabe, você precisa ter fome e sede. Você precisa mudar a tua forma de andar. Você precisa, por favor, você precisa ser fiel no teu devocional, na leitura da palavra. Você precisa ser fiel nas tuas orações. O pastor Jean falou aqui de Hebreus 4. Alguns de vocês já deveriam ser mestres, mas ainda estão no leitinho. Nós precisamos crescer, amadurecer, avançar. A gente precisa parar de fazer de conta para o nosso discipulador e para o nosso pastor. Sentar com ele. Ah, está tudo bem. Não está tudo bem. Eu não tenho sido fiel na minha leitura. Eu não tenho conseguido orar. Me ajuda. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Eu preciso mudar. Reconheça. Se humilhe. Uma coisa que eu tenho aprendido é que quanto mais nos humilhamos aqui, melhor vai ser. Porque vai chegar o dia que não vai mais ter como a gente mudar as coisas. Se humilhe. Se arrependa, mude. Enquanto é tempo, enquanto ainda estamos no ano aceitável, ande com Deus. Sabe, nós precisamos parar com a pornografia, essa coisa do inferno que aprisiona os homens e mulheres também. Precisamos parar com a fofoca, quando alguém vir falar mal de um irmão para você, fala, ei, já falou com ele? Ou chama o irmão, então. Vamos conversar aqui. Parar de fofocar, fofoca é pecado, irmãos. Preguiça, temos que largar a preguiça. Temos que largar a mentira. Temos que largar a inveja. Invejar os outros. É pecado. Temos que parar de favorecer aqueles que têm poder e podem nos trazer algum benefício, e excluir aqueles que não têm nada de bom, que você acha que não tem nada de bom para te oferecer. Tratar todos de uma forma que demonstre o amor do Senhor. Tiago 2 fala isso. Leia lá. Nós temos que parar com a gritaria. E me perdoe se eu tenho gritado muito aqui hoje. Mas ainda não gritei não, que a minha voz pode ser bem mais alta que isso. Nós temos que parar com o olhar malicioso. Homens, seja homem. Pare de olhar como não deve para as mulheres. Cadê os maridos de uma só mulher nessa geração? A gente tem que parar com as drogas, com a bebedeira.
Temos que parar com o lazer sem fim, porque sim, o cristão trocou a bebedeira e a droga por um lazer que não tem mais fim, é interminável. Séries que não se acabam mais, filmes, é Netflix, é Amazon Prime, é, sei lá, Disney Plus, o que mais for. Você já assistiu todas, você sabe de tudo, todos os filmes que saíram. E daí? Você conhece a Bíblia? Já leu ela alguma vez inteira? Eu não estou dizendo que lazer é pecado, não, a gente precisa descansar sim. Mas assistir 10 episódios de um seriado num dia e não ler um capítulo da Bíblia? Que tipo de cristão nós somos? Lazer interminável, não tem mais fim. Eu preciso aproveitar o meu sofá, eu preciso aproveitar minha TV nova. Eu preciso aproveitar. Cuidado! O caminho é estreito. Cuidado, porque ele vem sem demora. Cuidado! Ele pode querer te pegar desatento. Não esteja com a tua lâmpada acesa. Esteja alerta, sóbrio, não entorpecido por um lazer sem fim. Cadê aqueles que jejuam e oram por salvação na nossa geração? Quem vai ser o próximo Billy Graham? O Senhor pergunta: a quem enviarei? Ele está te chamando nessa manhã, você sabe. Você sabe que Ele está te chamando. Pare de fugir. Fique de pé. Eu quero fazer 2 apelos nessa manhã. O primeiro é para você que não tenha Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Eu quero dizer para você que essa é a oração mais importante que você pode fazer. Não existe nada mais importante do que isso. É uma questão de vida ou morte. Eterna. Não é aqui, é eterno. Não é passageiro. Jesus morreu na cruz pelos teus pecados. E Ele está batendo a porta do teu coração nessa manhã. Apocalipse 3:20 fala: estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar, eu vou fazer morada com você. Vou cear contigo. Jesus, Ele não arromba a porta, Ele bate a porta e pergunta. Então, nessa manhã, se você quer entregar a tua vida para Jesus e fazer dele teu Senhor e teu Salvador, como o único Deus da tua vida, eu quero orar por você. Você quer fazer essa oração? Se você quiser, levante a sua mão. Tem alguém que deseja fazer essa oração aqui nessa manhã? Você? Posso te pedir um passo de fé? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Tem mais alguém que quer fazer essa oração? Você quer fazer essa oração também? Aleluia. Quero dizer para vocês que essa oração é a oração mais importante que vocês vão fazer na vida de vocês. Vocês nunca vão esquecer esse dia. Como eu não esqueci aquele dezembro de 1999. Então eu vou repetir, vou falar e peço que vocês repitam a oração que eu vou fazer, tá bom? Depois eu quero orar por vocês. Então diga assim: Senhor Jesus, pode fechar os olhos e curvar a cabeça. Eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu te peço, Senhor, quero andar contigo todos os dias, até o grande dia em que nós nos encontraremos. Em nome de Jesus, amém. Senhor, eu quero pedir a tua bênção, Senhor, sobre essas pessoas, Deus, que teu Espírito Santo venha sobre elas, como diz a tua palavra,
Que aqueles que o receberam, Senhor, se tornem teus filhos. Que eles recebam, Senhor, essa paternidade hoje, Senhor, em nome de Jesus. Salva, Senhor, consolida a tua obra, Deus, nessas vidas, em nome de Jesus, Pai. Que a tua presença, a tua glória e o teu poder estejam sobre eles, Pai. Conduzindo-os nesse novo tempo, Senhor, nessa nova jornada contigo, Senhor. De uma salvação eterna, Senhor, para a honra, glória e louvor do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Você pode dar um aplauso aos novos membros da nossa família. Não deixem de preencher uma fichinha na saída ali. A gente quer ter os dados de vocês para entrar em contato com vocês, tá bom? Por favor, tá bom? Deus abençoe. Amém. E eu tenho outro apelo para fazer nessa manhã. Fique com os teus olhos fechados. Se você tem sentido que a sua jornada com o Senhor, a forma como você tem andado, está distante de ser o que deveria, e você quer renovar essa caminhada com o Senhor, você quer mais fome, mais sede por Ele, e você quer colocar o teu coração e derramar o teu coração sobre isso nessa manhã, o altar está aberto. Se você tem esse desejo, você tem esse entendimento, vem à frente e se ajoelhe. Eu quero orar por você. Enquanto você reflete, vou pedir para o louvor ministrar antes de orarmos.
reconhecer que a nossa caminhada, Senhor, ainda não tem sido da forma como deveria, Senhor. Segundo o Teu chamado, o Teu propósito, Senhor. Muitas vezes tomamos conta da caminhada, Senhor, e não deixamos o Senhor nos conduzir como nosso noivo, Senhor, como aquele que vai à frente. Queremos pedir perdão, Senhor, nessa manhã, por sermos senhores das nossas vidas, Pai. Queremos pedir perdão, Senhor, e queremos entregar novamente o senhorio das nossas vidas aos Teus pés, Senhor. Queremos quebrar esse vaso, Senhor, essa manhã. Nos quebra, Senhor. Nos faz de novo. Nos faz um vaso novo para a Tua glória, Senhor. Manifesta o Teu poder através de nós. Eu oro por todos esses irmãos que estão aqui nessa manhã ajoelhados, Pai, diante do Teu altar. Que Teu Espírito Santo seja vivificado neles. Que a chama comece a arder como nunca, Senhor. Oh, Senhor, o Senhor não apaga o pavio fumegante. O Senhor não despedaça a cana moída, não, Deus. Renova, Senhor. Renova a presença, renova a glória, o desejo de estar na Tua presença, de ler a Tua palavra. Que eles possam se lembrar em cada atitude de que é o Senhor quem governa a vida deles. Eu oro aqui, Senhor, para que na geração deles o Senhor os levante como os próximos pastores, profetas, evangelistas, mestres, apóstolos desse tempo, Senhor, cheios da glória, do poder do Teu Espírito Santo, para manifestar a filiação do Pai nessa terra, em nome de Jesus. Uma nova jornada, um novo tempo, uma nova caminhada, Senhor, sendo discípulos e discipulando, exercendo o ministério da reconciliação, Senhor. Que eles andem com o Senhor e que eles achem favor aos Teus olhos, assim como Noé encontrou. Que eles caminhem contigo todos os dias, selados com o Teu Espírito Santo, como diz a Tua palavra. Que isso não saia da mente e do coração deles, Deus. Levanta, Senhor, uma geração de João Batistas. Levanta, Senhor, uma geração que proclama o caminho, que proclama, Senhor, o Teu nome, que proclama a Tua glória, as Tuas grandezas. Levanta, Senhor. Levanta, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro, Senhor, por todos os irmãos que ficaram, Senhor, nas suas cadeiras. O Senhor guarde, Senhor, também. Leve-os em segurança para casa, Senhor. Livra-os de todo mal, Senhor. Guarda a entrada e a saída nessa semana, Senhor. Que eles sejam tocados pelo Teu Espírito. E você que está aqui na frente, se você quiser ficar mais um pouco, pode ficar. Mas os irmãos estão despedidos. Vão na paz do Senhor. Aqueles que precisam ir, quem quiser ficar, fique à vontade. Enquanto o louvor ministra mais um pouco. Deus abençoe, amados.